Paz, boa noite. Jesus, ele é maravilhoso. Você já conhece Jesus? Você já sentiu a presença de Deus, Jesus, nos teus dias? Você tem caminhado com ele? Eu preciso te dizer que Jesus, ele é o meu melhor amigo. Sabe quando você tem um amigo que você pode contar em todas as horas? Esse amigo é Jesus. Não importa se você está num dia triste, ele vai estar ao teu lado e ele sempre vai ter uma palavra para te lembrar o quanto você é amado, o quanto você é amada. E num dia de alegria, num dia de vitória, você vai celebrar com ele e ele vai se alegrar com a tua vitória. E o nome do Pai, o nome de Deus Altíssimo e Soberano será glorificado quando você tiver dias de alegria, dias de vitória. Você, nesse processo, nessa caminhada que você vem enfrentando, não serão somente dias de dificuldade, você precisa entender que está se movimentando em direção a um propósito de vitórias. E nessa caminhada, nessa jornada, podem surgir dificuldades, mas você precisa te lembrar que você está caminhando com Jesus. E quando nós caminhamos com Ele, Ele nos dá instrução para cada dia. Para cada passo, Ele está sempre junto com a gente, mas nós precisamos convidar Ele, para essa caminhada. Vamos orar? Hoje é o 4º dia deste propósito de 7 dias de oração pela saúde e pela cura, seja física, seja emocional. E hoje eu quero orar especificamente por curas físicas. E se você tem alguma pessoa que precisa buscar uma cura física, eu não sei se essa pessoa conhece Jesus ou não, mas você pode compartilhar esse vídeo e ser canal de bênção. Meu nome é Cássia Almeida, eu quero ser tua intercessora. A cada dia eu oro e intercedo por todas as pessoas inscritas aqui neste canal. Intercede por mim também, porque eu estou intercedendo pela tua vida e juntos nós vamos crescendo em sabedoria, em conhecimento, nos alegrando uns com os testemunhos dos outros. Quando você tiver um testemunho, deixa aqui nos comentários, pode me enviar também lá no Instagram, mas se você deixa aqui nos comentários, outras pessoas podem ler o teu testemunho e através do seu testemunho a fé de outras pessoas é edificada. Amém? Vamos orar apresentando este momento ao Senhor e pedindo que Ele venha ministrar essa palavra aos nossos corações. Senhor Deus Pai amado, eu apresento, Senhor, nesse momento, cada homem e cada mulher que chegou até esse vídeo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito, que toda a enfermidade que possa ter se levantado contra essas vidas, contra essa família, é para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Eu repreendo nesse momento toda a batalha na mente, toda a seta, toda a paralisia, tudo aquilo que impede eles de ter discernimento, tudo aquilo que impede eles de agirem com sabedoria. Vem Espírito Santo de Deus, limpando, Deus, tudo aquilo que veio do passado, toda a tralha, tudo que estava parado, que seja retirado, que seja removido desse ambiente. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, tu tens total liberdade, ministra a cada vida de cada pessoa que está chegando nesse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar contigo uma passagem que eu gosto muito, amo essa passagem. Quando eu me converti, conheci Jesus há muitos anos atrás, eu sempre refletia acerca da passagem da mulher do fluxo de sangue. E se você nunca leu essa passagem, te convido a ler ela em Marcos, no capítulo 5, dos versículos 25 ao 34, onde diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu
que havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa palavra você precisa carregar para a sua vida. A sua fé a curou. A mulher não precisou falar com Jesus. Jesus não precisou se virar, colocar a mão na cabeça dela, orar especificamente. Foi a fé que a curou. E quando ela teve tamanha fé de somente tocar as vestes de Jesus, ali houve a cura. Mas ela ousou, ela foi ousada. Ela se dirigiu até aquela multidão, caminhou até aquela multidão. E você imagina uma pessoa com hemorragia há 12 anos? Ela deveria estar fraca, ela não deveria ter ânimo, mas ela teve fé. Se eu somente tocar as vestes de Jesus, serei curada. E quando saiu o poder de cura, Jesus sentiu que ela havia sido curada. Talvez você tenha uma enfermidade há muitos anos. Talvez você já tenha sido desenganado por médicos. Os médicos podem dizer que a medicina não tem mais o que fazer. E hoje em dia nós vemos muitos cuidados paliativos para que a pessoa viva somente com qualidade de vida. Mas eu preciso te dizer que o médico dos médicos pode intervir na tua causa se ela é impossível. Ele pode te curar. Aqui nessa palavra sobre essa mulher, conta que ela já gastara tudo o que tinha com médicos, porque nós devemos recorrer a médicos. Nós não podemos. Eu já vi relatos de pessoas que não buscam a médicos, mas nós precisamos recorrer à medicina. Nós precisamos assim, crer em Deus, e quando eu vou ao médico, eu sempre oro para que o Senhor venha estar instruindo ele. O meu esposo, William, ele fez uma cirurgia há muitos anos atrás, e ele sempre conta, né, que a mãe dele disse que era Deus que estaria operando, mas os médicos foram instrumento nas mãos de Deus. Deus dá direção. Às vezes um médico, ele termina uma cirurgia e ele diz assim, foi por Deus, né? A gente vê muitos testemunhos e muitos relatos dos médicos falando sobre os milagres. E eu quero te contar que quando eu tinha 13 anos, bem na minha adolescência, eu tive um problema de pele. E eu fui a vários médicos, vários dermatologistas, e não tinha o que fazer. E quando eu pegava sol, pegava calor no rosto, meu rosto ficava muito vermelho, ficava com vergão, eu tinha que usar protetor solar muito alto, fator 50, fator 60 naquela época, e eu lembro que não era como hoje em dia, né, que tem tanta tecnologia assim, o protetor 50 era muito forte, chegava a machucar a minha pele. Daí às vezes a mãe colocava um pouco mais fraco para que não ardesse tanto o meu rosto. E os médicos disseram ali que não tinha cura, aquele problema de pele. Mas para Deus, nada é impossível. Ele cura. Então, quando eu vejo hoje, né, quando Deus ele me traz para te chamar para uma caminhada de fé, clamando por cura na tua saúde física, na tua saúde emocional, Deus, ele cura. E eu sou testemunha dessa cura. Quando eu fui curada da síndrome do intestino irritável, também não tinha cura. Tinha, você pode tomar esse medicamento, você pode fazer isso, mas não existia um tratamento para cura total, né? Tinha algumas coisas que eu precisava evitar, mas no domingo, quando eu fui curada, né? Lembro quando eu saí de um culto no domingo e eu comentei com meu esposo, eu acho que eu estou curada. E ele disse, se tu tá curada, tu tem que ter fé, Deus te curou. Então,
a partir daquele dia que eu entendi pela minha fé que eu havia sido curada, eu passava muitas vezes no corredor dos milagres na minha igreja e eu dizia, Senhor, renova cada célula do meu corpo. E hoje eu quero orar contigo, com a mesma fé que eu passava naquele corredor dos milagres e clamar pela tua vida, porque Ele pode renovar cada célula do teu corpo. Não há impossível para Deus. Ele te criou. Ele conhece todo o teu organismo, o funcionamento de todas as células do teu corpo e Ele pode te curar em todas as áreas. Vamos orar? Se você tem dor de cabeça, coloca a mão na sua cabeça. Se você tem algum problema físico, se você tem a foto de algum familiar, coloca a foto dele em frente ao celular e eu estarei orando e vamos declarar a cura. Antes vamos declarar o Salmo 23. Eu já estou chegando lá na parte da oração, mas antes nós vamos declarar este Salmo, que diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que o vigor seja renovado na tua vida. Você que está saudável, o vigor está sendo renovado. Continue nessa campanha até o último dia. Que a bondade do Senhor te acompanhe todos os dias e nós vamos declarar a cura sobre o teu corpo físico, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai amado, eu apresento a vida de cada pessoa que está com a fé ativada nessa noite. Cada um, Senhor, que apresenta as partes do seu corpo, seja a dor de cabeça, a dor nas articulações, problemas musculares, atrofias, problemas de anos que eles vêm carregando, Senhor. Em nome de Jesus, que toda a enfermidade saia agora. Em nome de Jesus, que as células cancerígenas retrocedam, que as células cancerígenas venham secar agora. Em nome de Jesus, toda atrofia muscular, toda paralisia cerebral, que volte vida sobre este corpo. Todo aquele que está num leito de morte, que venha um fôlego de vida. Nós sopramos profeticamente fôlego de vida, sopra Espírito Santo neste quarto de hospital, nesta cama, nesta família, nestas fotos aqui apresentadas. Nós não aceitamos a morte, nós buscamos a cura por completo e que a tua vontade seja feita nesta vida. Em nome de Jesus, que todo espírito de morte que tenta rondar esta casa saia agora. Em nome de Jesus, toda depressão, toda paralisia na fala, toda paralisia motora, toda dificuldade para caminhar. Em nome de Jesus, que haja cura por completo. Todo problema renal, que haja cura em nome de Jesus. Problema urinário, mulheres com problemas nos ovários, toda falência renal, que haja cura nessa noite. Em nome de Jesus. Você está curado pela tua fé. Não são as minhas palavras, é a tua fé. Amém? Você crê? Você recebe essa palavra de cura? Amém. Vamos seguir firmes em oração até o 7º dia. Na sexta-feira nós entregamos este propósito ao Senhor com a certeza da vitória, porque somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Um beijo no teu coração, tenha uma noite de descanso, uma noite de renovo. Não esquece, Jesus é maravilhoso e os anjos do Senhor estão aí contigo. Deus abençoe.